Vamos continuar em economia, quero só dizer isso para vocês. Vamos continuar em economia porque, apesar dessas preocupações fiscais e econômicas que a Ariane levantou agora para a gente, o Banco Central elevou a projeção de crescimento do PIB do Brasil para esse ano de 1,9% para 2,3%, motivado por resultados positivos no primeiro trimestre. E apesar da melhora, a expectativa ainda fica abaixo dos 2,5% previstos pelo governo. O setor agropecuário deve recuar 2%, afetado por intempéries no Rio Grande do Sul, as enchentes que castigaram e infelizmente ainda castigam algumas regiões lá do estado. Em contrapartida, a indústria e os serviços mostram sinais de crescimento. O consumo das famílias e a formação bruta de capital fixo também devem aumentar, refletindo um mercado de trabalho mais dinâmico e investimentos em recuperação. Vocês me perdoem, mas eu posso começar com a Ariane mais uma vez, gente? Deve. Ariane, então o governo fazendo uma projeção de crescimento de 2,5% do PIB para esse ano, o Banco Central fazendo uma revisão da projeção agora para 2,3%, que não está muito diferente do que prevê o governo. O que explica, então, a gente trouxe algumas informações, né, as boas expectativas de crescimento de setores enfraquecidos anteriormente, mas na perspectiva do consumo, o que muda e faz impactar nesse resultado ou não impacta? Lívia, vem em linha, né, com o que eu disse sobre se a gente excluir o fator fiscal, a impressão é que o Brasil está ganhando o jogo, né? E já não é de hoje, a gente começa isso lá em 2021, pós-pandemia, com o Banco Central tomando uma posição contracionista antes do resto do mundo, e a gente só vem colhendo os frutos dessa experiência, digamos assim, né, de taxa de juros e inflação mais alta, que a gente aqui serve de histórico para o resto do mundo, né? No entanto, se a gente colocar um histórico um pouco mais longo, nos últimos 10 anos e tirar uma média, o Brasil cresce 2%. Né? Mesmo assim, todo ano os economistas iniciam o ano mais pessimistas, inclusive eu. Nesse ano, a gente fez quase que um acordo, né? Vamos dar uma chance para o Brasil crescer um pouquinho mais. E assim aconteceu. O primeiro TRI foi surpreendente de crescimento, né? Dado ali que a gente também não pode excluir da conta os acontecimentos do mercado internacional, principalmente economias desenvolvidas, que o problema inflacionário de lá é as economias crescendo, mercado de trabalho forte, produção forte, e a gente basicamente sustenta o mundo, né? O Brasil exporta muito e por conta disso a gente acaba aqui sendo beneficiado por isso. Mas, dado a mudança estrutural pós-pandemia, os estímulos, a retomada de crescimento pós uma crise, ela causa uma mudança de fato no consumo, como você bem trouxe. E essa mudança no consumo, somado a um aumento de renda média, acaba aquecendo a economia doméstica. E essa economia ela está refletida no resultado do PIB, no mercado de trabalho, e é por isso que não dá para descuidar do outro fator do que isso gera, que é a inflação. Então, o Banco Central ele está agora um pouco mais, né, assíduo em relação à observação de uma outra parcela da inflação, que é a inflação de expectativa, dado todo esse assunto tratado primeiro, comunicação do governo, fiscal, que é o que causa essa inflação, né, do lado da expectativa. Mas quando a gente olha para a inflação doméstica, a gente agora teve o evento do Rio Grande do Sul, que a gente vai vivenciar todos os estágios inflacionários e produtivos de um choque de quebra produtiva que isso causa e que isso vai dar uma distorção ali de curto prazo, mas na totalidade, a projeção para 2024, que já era um crescimento maior, esse evento também tem a probabilidade de trazer um adicional de crescimento, dado que vai precisar de recurso para a reconstrução do Estado. Então, a gente vai demandar mais, consequentemente, um pouco mais de inflação para a conta também. Mas essas mudanças no relatório trimestral de inflação que foi divulgado hoje, a ata do Copom, comunicado que vem reforçando esse olhar de mais produção para o Brasil, vem dessa continuidade já da gente ter feito o dever de casa, da sustentabilidade para as economias que continuam crescendo e o evento que vai causar provavelmente um choque adicional de crescimento até o final do ano. Maria, levando essa discussão econômica para o contexto internacional, o Brasil, o governo brasileiro é muito cobrado justamente nessa questão fiscal
de se estipular políticas para melhorar esse ambiente fiscal diante do tamanho da dívida pública e da expectativa de déficit. Há uma tentativa de caminhar para um déficit zero agora em 2024, mas muitos economistas não acreditam que isso vai acontecer. Depois a gente ouve mais a Ariane em relação a isso. Mas quando a gente olha para o cenário global, a gente vê grandes economias que estão indo muito bem, obrigada, com grandes déficits e com grandes dívidas. O que explica, então, uma reação tão negativa nessa perspectiva, se a gente tem exemplos que mostram que, peraí, talvez o problema não esteja exatamente na dívida, não esteja exatamente no déficit. Outras questões pesam mais para que haja esse tipo de crítica? Com certeza. A gente tem uma questão... Eu ia só complementar o que a Ariane falou. Também um fator muito desestabilizador atualmente é a questão também da troca de presidência do Banco Central, que vai acontecer no final desse ano. Isso tem gerado bastante alvoroço, né, em todo o mercado, com os cientistas políticos que eu converso, tudo isso. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Também no que você falou sobre a questão fiscal, a gente está vendo, né, política e economia andam lado a lado. São dois fatores que as pessoas têm que sempre se atentar a isso. Política impacta na economia bastante e a gente tem visto atualmente, né, as duas pessoas que parecem serem as pessoas mais lúcidas em Brasília, assim... que é o Haddad e a Tebet tentando de tudo, né, o déficit zero, e eles não estão conseguindo ter nenhum tipo de respaldo do governo Lula e nem do Congresso. Eles tiveram, o Haddad propôs, né, a MP que teve um retorno do Senado, só 6 medidas provisórias tiveram esse retorno, e então a gente vê toda essa instabilidade fiscal dessa tentativa dessa questão toda de se não conseguir esse acordo para atingir o déficit zero. Também porque a nossa moeda não é tão forte, eu acho que eu queria tocar nesse assunto, que é referente também à questão fiscal e à tentativa do déficit zero. Você falou aí dos outros países, né, que tem uma bagunça econômica, assim como o Brasil, um déficit público alto, mas eles vão relativamente bem, com um crescimento maior que o nosso, mas acredito que o Brasil tem fatores mais de base, como a nossa moeda que não é tão forte, que hoje a gente viu que teve um disparo aí, um crescimento absurdo, né, o dólar em comparação com a nossa moeda, e principalmente por conta dessa batalha aí fiscal. Acho que o mundo que a gente vive hoje em dia, a gente vive muitas incertezas políticas atualmente. Esse ano de 2024 é um ano, globalmente falando, com mais eleições no mundo até hoje vistas. Creio que mais da metade da população mundial vai votar. A gente já teve 3 grandes eleições aí, a Índia, a gente teve o México, a gente tem o Brasil, as municipais. Então, assim, a economia no mundo em geral assim, muito dependente desses resultados políticos e do que os futuros líderes irão trazer. E o Brasil, nessa bagunça fiscal e as próximas eleições municipais, a ver o que vai acontecer. Acho que essa mudança no Banco Central, na minha opinião, não vai ser boa, porque eu particularmente gosto do que o atual presidente faz. Acho que é um contrabalanço com o próprio governo Lula, a ver o que vai acontecer e quem vai ser o nome que eles vão apontar, né? Agora 2h31. Quero te ouvir, Deise. Lívia, eu estava prestando atenção no que a Ariane estava falando e vai muito ao encontro dos economistas que a gente conversa. E olha, eu gosto muito de história. Olha como a história se repete. A Ariane é nova, talvez ela tenha lido isso, mas eu vivenciei. Obrigada. Mas olha como a história se repete, porque ouvindo a Ariane falando aqui, né, dando esse entendimento do que vai ser a economia, né, de que o Brasil fez a lição de casa, então é normal que a gente surfe uma onda positiva, né? Isso aconteceu durante os governos Lula 1 e Lula 2, né? A gente ouve muito essa história, eu vou repeti-la, mas o governo Lula 1 teve uma economia muito boa, né? Surfou uma economia que vinha ali do período Fernando Henrique Cardoso. Quando foi para o Lula 2, ali no meio de 2007, 2008, mandou a meta fiscal para os ares, né? Já vinha com essa economia boa, tanto é que o Lula conseguiu a reeleição, mesmo com todos os escândalos do mensalão, que ainda eram incipientes, mas já aconteciam, né? Mas ali pelo ano de 2007, quando ele assumiu o segundo mandato, a meta fiscal
foi pelos ares, né? Mas ele ainda conseguiu a reeleição dele vindo dessa onda positiva. E ouvindo aqui a Ariane falando, eu me lembrei muito disso, né? De como que a história se repete. De novo, né? A gente vem agora de uma pandemia, vem da guerra da Ucrânia, que teve impactos, inclusive, no Brasil. A gente teve um momento ali em que a gente decaiu e agora a gente começa de novo a surfar uma onda positiva. A pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, e a gente já está falando em 2026, é: será que essa onda positiva vai garantir para o presidente Lula uma campanha eleitoral bem-sucedida em 2026? Porque a história está se repetindo novamente, né? Repetindo novamente, não. Está se repetindo. É porque repete tanto, Deise, que a gente precisa usar o novamente junto, entendeu? Entendi. Porque repetiu, já repetiu. E está repetindo. Ana, antes de fazer a pergunta, qual adjetivo que você usou agora para falar do Haddad e da Tebet, que eles são mais... As únicas pessoas que me parecem lúcidas ali dentro. Assim, olhe lá, falando com muito... Eu daria um mérito à equipe econômica, que é muito boa. A equipe econômica, exatamente. Liderados por Haddad e o presidente Tebet. do Banco Central também. Acho que eles fazem um bem bolado ali, enfim. Ana, um bem bolado. Tô curiosa para saber o que significa esse bem bolado. Opa, esse aí já é outro assunto. Ana, a gente tem então... Eu queria ver como você interpreta essas cenas que a gente vê diariamente na política brasileira, principalmente quando o assunto é economia. De um lado, a gente tem a todo momento sinalizando para a imprensa, de uma forma mais lúcida, eu vou usar o adjetivo usado pela Maria, o Haddad e a Tebet extremamente preocupados com o déficit, extremamente preocupados com a inflação, o Haddad até elogiando, de certa forma, a ata do Copom, que foi publicada nessa semana. E, de outro lado, a gente tem um presidente Lula muito efusivo nas críticas ao Banco Central, na condução da política monetária, dos juros estipulados pelo Banco Central. E, às vezes, para quem não conhece muito a realidade brasileira, dá aquela confusão, né? Dentro do próprio governo, a gente tem uma parte sinalizando de forma favorável a condução da política monetária e o presidente fazendo duras críticas. Como interpretar isso? É uma disputa ou talvez uma encenação política, na sua opinião? A gente tem que ter, por exemplo, o presidente Lula fazendo sinalizações para aquele eleitor que não concorda com a política monetária. Como você vê essas posições diferentes dentro do governo? Lívia, eu acho que assim, primeira coisa, eu particularmente vejo isso de forma extremamente ruim. Porque, pelo menos dentro do governo, a gente espera que tenha uma unidade, que tenham princípios e um caminho único a ser traçado, que os objetivos sejam os mesmos. Então, eu sou daquela teoria, e acho que até pelo que eu faço divórcio, a gente tem que deixar a briga para dentro de casa. Eles têm que discutir, juntos chegar a uma solução e essa solução ser trazida a público. Por quê? E aí a Ariane pode falar muito melhor do que eu. Essa discrepância de discurso também influencia negativamente o cenário econômico, também afasta investidores do país, porque é exatamente isso, não é só quem não entende, todo mundo acha esquisito que dentro do governo tenham opiniões tão distintas. E fica assim uma briga de quem vai falar mais alto e de quem vai vencer e o que vai dar em troca. Então é aquela sensação de que não se sabe muito bem o que está sendo feito. Fora isso, eu acho que o Haddad e a equipe econômica em geral, eles têm um discernimento um pouco melhor de que não é mais governo Lula 1 e governo Lula 2, que a Deise pode até falar melhor. Porque hoje a nossa sociedade é diferente. Já se passaram muitos acontecimentos que fazem com que as expectativas da população com relação ao governo seja diferente. Então eu vejo sim que tem um Lula que é muito fiel ao seu passado e ele quer mostrar para aquele eleitor raiz que ele continua o mesmo, ao tempo em que a equipe dele precisa falar assim, não, meu amigo, a gente tem que dar outra sinalização, a gente tem que reduzir essa distância de eleitorado, porque a gente vai se lembrar das últimas eleições, não é que o Lula ganhou de lavada. Então tem uma parcela muito significativa da população muito desconfiada. Então a equipe econômica em especial, porque é o que mexe no nosso bolso, precisa mostrar para a sociedade como um todo que ela está preocupada. Que ela não é mais aquela turma que não está nem aí para a meta, como vocês comentaram. E é aí que o discurso não se encaixa. Quem que precisa ser agradado? A sociedade como um todo. Não dá mais para ficar pensando só naquela galera raiz que votou Lula 1, votou Lula 2, votou Dilma 1, votou Dilma 2, porque não é essa a maioria da população hoje em dia.
E é isso que o governo, e olha, sou eu que estou falando aqui, mas alguém do governo deve explicar isso muito melhor do que eu. Deveria estar falando sobre isso. Aí eu só queria fazer um comentário que a Ana falou e eu concordo super com você. A partir do momento que você tem um governante que foi eleito, obviamente, com a parte da população, ele tem que governar para o país e fazer o que é de interesse para o máximo das pessoas atingirem uma qualidade de vida melhor. Porém, hoje em dia, né, a sociedade está tão polarizada, que me preocupa um pouco esse posicionamento do Lula querer ficar polarizando mais ainda para o eleitorado dele, que é na contramão justamente do que a gente está vendo aí, né, que o Haddad está tentando. Então, é preocupante porque um cenário de polarização vai se repetir nas eleições municipais e provavelmente vai se repetir nas eleições de 2026 e a gente vê talvez ele assinando mesmo para incentivar e aquecer mais ainda os nervos do pessoal que já vota nele para garantir ali a bolha.